bom que nós temos a sua palavra para nos orientar e que queira a palavra do Senhor nos orientar no dia de hoje. Quero agradecer a todos que estão presentes, todos que possibilitam o culto, Jonathan e Anne no louvor, a Vera pilotando a questão das imagens. Foi, Sabrina, viu? Era para mim começar, entendeu? Às vezes os impedimentos acontecem porque a gente não tem fé, né? Então a gente faz, o resto é com Deus. Nós fazemos isso para honra e glória deles. Obrigado para os nossos plantonistas, Miriam, Osmarisa, Eliana, Jair, esqueci algum nome? Eu acho Sabrina. bem importante agradecer isso, porque às vezes a gente fala muito, né? Sabrina. Mas eu falei da Sabrina. Eu falei da Sabrina. Sabe qual é o problema da Sabrina hoje? Eu sei qual é o problema da Sabrina hoje. Ela não está achando aquele filtro para botar o chapéu em mim. Então, nós queremos iniciar esse culto com o hino em seu nome.
Nós queremos nos pôr em pé. E eu esqueci um nome antes. Obrigado, Sherson. Eu sentei ali e fiquei pensando, eu esqueci alguém, mas é que ele ficou lá atrás. Nós estamos reunidos hoje aqui na casa do Senhor, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo o que há. E que assim diz em sua palavra, conforme Mateus capítulo 11, os versículos 9 e 10. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepara o teu caminho diante de ti. Esta é uma palavra de Jesus. Jesus está falando a respeito de João Batista. Hoje, mais tarde, daqui a pouco, na pregação, nós vamos estar falando a respeito de João Batista. E é muito interessante, né, porque pouco tempo depois de Jesus dizer essa palavra, João Batista morre. João Batista é morto, ele não morreu de causa natural. Depois nós vamos estar falando sobre isso. E o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim, há muito tempo foi falado que antes de eu vir, viria alguém que prepararia o caminho para mim. Em vários textos do profeta Isaías é falado a respeito disso. E João Batista foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Que nesse começo de culto, o Espírito Santo de Deus esteja preparando o nosso coração para que a gente possa reconhecer a Jesus como único Senhor e Cristo. Oremos. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos. Nesse momento de culto, estamos aqui, não por nós, mas para a tua honra e glória. E poder saber que o santo e eterno Deus, o todo-poderoso Criador do universo, o Senhor de céus e terra e tudo que há, está aqui conosco. É algo que vai muito além da nossa compreensão, que vai muito além do nosso entendimento. Tu sabes, Pai, como é que tem sido os nossos dias. Tu sabes o que se passa em nossos corações e mentes. Sabes tantos das nossas preocupações e da nossa ansiedade. Sabes também de tudo aquilo que temos feito em palavras, pensamentos e ações que não são de teu querer, que não são de acordo com a tua vontade. Também aquilo que sabemos que tu espera que a gente faça, que a gente viva, e que nós acabamos não fazendo nem vivendo. Tu sabe quantos pensamentos temos que nos afastam de ti, tantos pensamentos que temos que nos impedem de entender aquilo que tu queres. Tu sabes tudo aquilo que temos alimentado o nosso coração, coisas que nada têm a ver contigo e que nos impede de conhecer a tua vontade. Nesse momento que estamos aqui, nós reconhecemos todos esses nossos pecados, te pedimos perdão. Pedimos que o teu Espírito Santo faça com que isto não se constitua num impedimento para que tu fale a nós. Nós entregamos esse culto nas tuas mãos e pedimos que tu realmente fale e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos sentar enquanto cantamos 2 hinos. Complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu quero convidar para que a gente abra a Bíblia para lermos em conjunto o Salmo de número 126. O Salmo 126. Quem achou já pode se colocar de pé para a gente ler. Salmo 126. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. No começo desse salmo, tem duas coisas, antes do texto. Tem um título que diz assim: consolo para os que choram. Quem tem acompanhado, às vezes que eu dirijo o culto aqui, já deve ter mais de uma vez ouvido eu falar, que às vezes o título ele não é o mais apropriado para aquele texto. O título não é inspirado. Foram formas que colocaram para a gente talvez ter mais facilidade de entender. Neste caso, o título é de uma felicidade muito grande, porque realmente o que este salmo quer trazer é consolo para aqueles que choram. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção antes do texto em si, é que está escrito cântico de romagem. Cântico de romagem. Todas as Bíblias de vocês têm isso, certo? Os Salmos, embora seja um livro só, ele é dividido em 5 livros. E numa das partes de um destes livros, no Salmo 120 ao Salmo 134, nós encontramos esses 14 salmos, todos com o mesmo título, dizendo Cânticos de Romagem. O que quer dizer isso? Até para a gente entender o que nesses salmos está escrito. Nesta época existia o templo. E era costume, porque assim dizia a lei do Antigo Testamento, era costume que as famílias fossem para Jerusalém, onde ficasse o templo, e fossem lá para prestar sacrifício. Isso é algo que não vale mais para nós hoje, porque Jesus fez o sacrifício perfeito para sempre. Então, o cristão que conhece a Bíblia, ele não precisa fazer romaria, ele não precisa fazer romagem, não precisa fazer nada disso. Toda vez que ele ora, toda vez que ele lê a Escritura, ele está prestando um sacrifício ao Senhor. O sacrifício que Jesus fez completo por nós. Mas nessa época não era assim, as pessoas vinham de muito longe. Levavam semanas para chegar em Jerusalém. E em vez de ficar fazendo papo furado na viagem, que é muito comum, né? Eu às vezes fico impressionado quando eu vou num velório, ver toda a bobajada que o pessoal está falando. Tem um morto naquela sala, a gente está ali para pensar na vida, e as pessoas estão falando tudo que é tipo de bobagem que você pode imaginar, sem respeito nenhum por nada. Sem respeito nenhum por nada. Mas o povo de Deus, aqueles de coração verdadeiro, quando se dirigiam para Jerusalém, eles vinham recitando estes salmos, esses 14 salmos. Durante a sua caminhada, eles lembravam. E este salmo, ele nos lembra assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por que eles diziam isso? Porque antes disto, Israel havia perdido uma guerra, havia sido aprisionado, havia sido mandado para o cativeiro e o templo havia sido destruído. Então, por muitos anos,
eles ficaram numa terra estranha como presos. Por muitos anos eles não conseguiam adorar, por muitos anos eles não conseguiam fazer um sacrifício, que para eles era fundamental para a vida. E daí, então, quando Deus permitiu que eles fossem libertos, quando Deus permitiu que eles voltassem para a terra deles, quando Deus permitiu que eles fizessem o templo novamente, eles disseram: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca ficou cheia de júbilo. Por quê? Porque Deus restaurou a nossa sorte. E essa é a promessa que ela faz para ti e para mim, sempre. E daí eles dizem assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isto estamos alegres. Lendo este salmo, eu li um comentário que Lutero fez a respeito deste versículos 2 e 3. E ele dizia, comentando os versículos, para quem não sabe, tem uma série de pregações onde Lutero pregou sobre todos os salmos. Todos os salmos. E é uma chance de a gente ficar edificado lendo essas pregações. E quando ele fala sobre esses versículos 2 e 3 deste salmo, ele diz assim, que realmente é da natureza do coração do cristão, está cheio de júbilo e de alegria. Está cheio de júbilo e de alegria. Mas que esse júbilo e essa alegria, ele só é perfeito, ele só é completo, quando o cristão entende de onde ele foi tirado e para onde ele foi levado. Se nós não entendermos que o pecado existe, que nós somos escravos do pecado, se nós não entendermos aquilo que Paulo fala, de que o salário do pecado é a morte, se nós não entendermos o que Deus faz por nós, então nós não temos a verdadeira alegria. O povo de Deus estava alegre porque Deus tinha restaurado a sorte deles. O povo de Deus hoje fica alegre porque sabe aquilo que Deus já fez por ele. E daí ele termina o salmo com esses versículos que também se encontram no Novo Testamento. E que muitas vezes, nos momentos mais difíceis da vida, eu encontrei força ao reler esse salmo, especialmente esses 2 últimos versículos, que falam a mesma coisa. Aqueles que enquanto estão semeando, estão chorando, esses vão colher com júbilo. Aqueles que quando estão andando e chorando, enquanto semana, voltarão com júbilo. Este ano, mais que talvez qualquer outro ano, mostrou para nós que a vida não é fácil. A vida não é fácil. Bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que encontra na palavra de Deus esperança e que entende que por tudo aquilo que Deus já fez, ele pode se alegrar. Mas ele também pode se alegrar porque hoje, dia 13 de dezembro, terceiro domingo de Advento, o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje. Oremos. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esse poder imenso que tu tens de transformar toda e qualquer situação. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque mesmo estando nessa tua glória tão perfeita, completa, eterna, toda poderosa, tu vens ao nosso encontro e conheces a necessidade, a ansiedade, a dificuldade, a dúvida de cada um de nós. Permita que ao entender tudo o que tu fizeste em Jesus por nós encontremos uma fonte de alegria e de júbilo que nunca se extingue. Porque não há nada que seja por demais difícil para ti. Porque nenhuma das tuas promessas é difícil demais para ti realizar. Que tu nos abençoe quando então buscamos na tua palavra a orientação para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos cantar o hino Emaús. Quem quiser sentar, pode sentar. Desculpa, o hino Deus é fiel. Meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim,
meu Deus, novo pela manhã, para novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã para novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima Deus acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Eu quero convidar para que a gente abra as Escrituras no texto de hoje, o Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 6 a 8 e depois 19 a 28. O primeiro capítulo do Evangelho de João, ele consiste, na verdade, de um resumo de todo o Evangelho. É um dos trechos das Escrituras que todo cristão deveria saber decor. E nessa primeira parte do capítulo, que nós vamos se deter, é bastante interessante porque isso que ele faz se chama interpolação. Ele começa falando a respeito de Jesus, os versículos 1 a 5, dos textos mais conhecidos da Escritura. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é um dos textos mais conhecidos, sobre a luz que resplandece nas trevas, e que as trevas não prevalecem contra ele. Daí ele fala o nosso texto, que nós estamos vendo, depois retorna para Jesus, versículos 10 e diante, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e depois ele volta a falar de João Batista, nos versículos 15 e seguintes, sendo que nós vamos ler
os versículos 19 a 28. Assim diz a palavra do Senhor: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Daí no versículo 19... Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Responderam: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Amém. O texto depois continua ainda a história de João. E também fala de quando Jesus vem até ele para ser batizado, e depois fala dos discípulos de João que foram atrás de Jesus. Esse é um texto previsto pela nossa igreja para ser pregado hoje, em todas as nossas igrejas que seguem o lecionário da igreja, esse é o texto. Eu, quando comecei a preparar esse texto, não é pensando o que Deus queria, através disso, falar primeiramente para mim e então para todos nós, eu me detive a ler em todos os evangelhos, especialmente em Mateus e Lucas, que trazem mais detalhes a respeito de João o Batista. É óbvio, a maioria de nós, eu também, já lemos muitas vezes os evangelhos, então por muitas vezes lemos a respeito de João Batista, e eu penso que é um dos nomes bíblicos mais conhecidos, é ou não é? É um dos nomes mais conhecidos por todas as pessoas. Mas mesmo que fosse tão conhecido meu também, eu resolvi ler de novo. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer desse texto, não é que é justamente os versículos 6 a 8, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês, e com isso eu quero orientar vocês, incentivar vocês a em casa, ler o Evangelho de Lucas e Mateus, quando falam a respeito de João, é a história de como essa história começou. O pai de João era um sacerdote. Muitos personagens bíblicos a gente não encontra muitos detalhes, mas de João a gente encontra. O pai de João era um homem chamado Zacarias. E a mãe de João era uma mulher chamada Isabel. Ambos não eram jovens. Pelo contrário, Isabel carregava um peso no seu coração que ela não conseguia ser mãe. Não tinha conseguido ser mãe. E já tinha, e as mulheres sabem muito bem disso, já tinha passado aquela fase que ela podia ser mãe. Quando Zacarias, era a vez dele, está no templo, prestando serviços no templo, a Bíblia diz que a função dele era
acender os incensos, cada sacerdote tinha uma função. É isso que a Bíblia diz que era a função de Zacarias. Zacarias está no templo e aparece o anjo Gabriel. E disse para ele: Zacarias, vocês vão ter um filho. Daí Zacarias, tu vai dar para ele o nome de João. E ele vai preparar o caminho do Senhor. E Zacarias diz assim: como assim? Como assim nós vamos ter um filho? Minha mulher já é velha. Nós não podemos mais ter. Daí o anjo diz para ele assim: mas vai ter. E porque tu duvidou, tu vai ficar em silêncio até o dia que ele nasceu. Para todos aqueles que leram a Escritura, viram que essa história não é nova. Abraão e Sara também eram idosos. Naquela fase que a gente diz assim, desse bule não sai café mais. E daí Deus diz para eles: vocês vão ser pais de uma grande nação. Abraão, como homem, falando com o anjo de Deus, ficou impressionado. Sara estava dentro da barraca. As mulheres costumam ser práticas, né? E elas conhecem muito bem o seu corpo. E daí Sara deu uma risadinha lá na barraca e disse: como assim? Como assim? O anjo que estava fora da barraca disse: sabe, nenhuma promessa de Deus não pode ser cumprida. E porque tu riu, teu filho vai se chamar Isaac, que quer dizer risada. E foi o que aconteceu. Muito tempo depois, tinha uma mulher que também estava angustiada, porque não podia ser mãe. Raquel. Muito tempo depois, teve uma outra mulher que não podia ser mãe. E sabe, né, que a Raquel é mãe das tribos de Judá. Tinha uma outra mulher chamada Ana, que também não conseguia ser mãe. E um dia ela foi para orar. E o profeta, Eli, que estava escutando o choro dela, pensou que ela estava bêbada. Porque ela chorava e falava, chorava e falava, chorava e falava. E repreendeu ela por estar bêbada. Mas ela não estava. E daí o profeta foi falar com ela, viu que o problema do coração dela era que ela não podia ser mãe. E o profeta disse: daqui a 1 ano tu vai trazer o teu menino aqui. E ela deu à luz, pouco tempo depois, a um menino que se tornou um dos maiores profetas, Samuel. Por que eu estou falando isso? Parece que Deus não se preocupa muito em qual a capacidade que as pessoas têm. Parece que Deus não se preocupa se aquele é o tempo certo ou se não é aos nossos olhos, se pode ou se não pode aos nossos olhos. Quando Deus decide, está decidido. E o mais interessante é que depois, voltando agora para o que aconteceu com Isabel, a Bíblia nos diz que Isabel tinha uma parente. O termo bíblico é parente, alguns dizem que era prima. Não se sabe bem se era prima, o que grau de parentesco que tinha. Que ao contrário de Isabel, era muito jovem. Pelos costumes da época de Israel, Maria, este é o nome dela, tinha uns entre 14 e 16 anos. Como era costume daquela época, as meninas, desde jovem, eram prometidas em casamento a alguém. Maria já estava prometida a um homem chamado José. E o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, apareceu para Maria. Quando apareceu para Isabel, o anjo disse que aquele que vinha para preparar o caminho. Quando apareceu para Maria, imagine uma adolescente de 14, 15, 16 anos. Ele disse: de ti vai nascer o Salvador.
Maria nem sabia se era estéril ou não. Não tinha tido contato com nenhum homem. E ela disse, mas como assim? Eu não sou casada, eu não tenho contato com homem. E o anjo diz assim, de ti vai nascer do Altíssimo. O que de ti vai nascer é do Altíssimo. E daí acontece uma coisa muito bonita, que Maria realmente fica grávida. Assim como Isabel estava grávida. E Maria vai para a casa de Isabel. Essa jovem vai para a casa dessa mulher não jovem. E a Bíblia diz que quando ela entra na casa, o menino que estava na barriga de Isabel se mexeu de júbilo, porque tinha visto o Senhor. E Isabel, percebendo aquilo que tinha conhecido, diz para Maria assim, como entra na minha casa a mãe do meu Senhor? E diz a Bíblia que Maria ficou ali por 3 meses. A primeira coisa que eu quero com isso acentuar consiste em 2 pensamentos, um que tem diretamente a ver com o outro. Um é uma coisa que eu acredito que seja das mais importantes que a Igreja de Jesus Cristo precisa revisar e viver hoje, que é acreditar naquilo que as Escrituras falam. Acreditar naquilo que as Escrituras falam. Eu falei aqui nos últimos cultos 2 situações em que eu fiquei impressionado, porque foram palavras de pastores. Que pessoas do mundo não acreditam na Bíblia? Isso não me preocupa. Não é? A multiformidade de pensamentos, de ideias, de teorias que a gente tem por aí são imensas. Então, se alguém acredita nisso ou naquilo, pensa aquilo, o que tem opinião, hoje tem opinião sobre tudo, e tem opinião contrária sobre tudo, e todo mundo acha que sabe tudo, e no fundo nós sabemos muito pouco. Mas eu estou sentado numa igreja, tinha ido tocar, e o pastor fala sobre a multiplicação dos pães, e abertamente diz, quando Jesus multiplica os pães, e ele diz assim, gente, o que aconteceu não foi que Jesus multiplicou os pães. Ele pegou o pão que todo mundo tinha e repartiu entre eles. Como é que é? A Bíblia diz muito claramente que ele manda vir os pães e vem uns pãezinhos e uns peixinhos e ele multiplica. E a pessoa que estava do lado de mim, meu conhecido de muitos anos, porque a gente toca há muitos anos juntos, ele disse assim, isso eu consigo acreditar. Eu perguntei, como assim? Perguntei para ele. Eu consigo acreditar que ele pegou os pães que todo mundo tinha e repartiu entre as pessoas. Mas eu não consigo acreditar que ele multiplicou. Como diz o gaúcho, me caiu os butiá do bolso. Mais recentemente, eu escuto uma pastora, também da nossa igreja, eu já falei sobre isso esses dias atrás, uma doutora em teologia, falando a respeito de que a Bíblia, eu estava falando do Novo Testamento, ela disse assim, as lendas do Novo Testamento. Então, a gente pega a ideia principal que tem ali, mas aquilo ali, na verdade, pessoal, aquilo não aconteceu. Eu não sei o que você pensa, mas eu só queria dizer uma coisa a respeito disso. Que é, você acredita que Deus criou o céu, a terra e tudo que há? Você acredita que Deus é o Criador do universo? Eu pergunto para vocês, o que é mais difícil? Criar o universo ou multiplicar uns peixes? Criar o universo ou multiplicar uns pães? Fazer uma mulher estéril dar o filho? Fazer uma mulher virgem ter um filho? O que é mais difícil? Então, na verdade, você está dizendo que você não confia que Deus é Deus. É óbvio que hoje todo mundo gosta de dizer, eu acredito nas ciências. Esses dias eu escutei um cientista, justamente, grande conhecedor, e realmente eles sabem muito, não estou tirando o descrédito deles, de maneira nenhuma. A luz, tudo que nós temos é obra da ciência, e temos que ser gratos a isso. Mas ele dizendo assim,
que conforme as leis da física, as leis da ciência moderna, nem precisa ter Deus porque as coisas existem. E a pergunta muito simples que eu queria fazer para ele é assim: as leis existiram antes ou depois das coisas existirem? Entende o ponto que eu quero colocar? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza. A gente tem dúvida? Tem. Eu tenho muitas dúvidas. Tenho clareza sobre tudo? Não. Mas a fé é a certeza de que as coisas visíveis vieram das invisíveis. A fé é a certeza de que tudo que existe vem de Deus. A fé é a certeza de que nada para Deus é impossível. E isto que nós lemos na Escritura é justamente para reforçar a nossa fé. E vocês vão dizer, mas por que é assim? Por que é assim? Não podia dar à luz de uma mulher que já tinha filhos, ou que estava comprovavelmente fértil? Não podia ter escolhido uma pessoa que fosse rei de verdade? Não podia ter escolhido alguém que tinha poder? Podia sim. Podia sim. Mas a Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que não são, as coisas que não são sábias. Para quê? Para humilhar as coisas fortes, as coisas que são, para humilhar as coisas sábias. Por quê? Porque a força, o poder e a pseudo-sabedoria criam arrogância. Quem acha que não precisa de Deus, vai viver a vida inteira sem Deus. Quem acha que tudo pode, jamais vai pedir auxílio. Quem acha que tudo sabe, jamais vai aprender nada de ninguém, não é só de Deus. Nietzsche era filho de um pastor. Infelizmente, se tornou um filósofo que combateu a fé o tempo inteiro. Mas ele disse uma palavra que na sua loucura foi muito sábia. Nietzsche diz assim: o verdadeiro inimigo da verdade não é a mentira. O verdadeiro inimigo da verdade é a convicção. Quando alguém acha que já sabe tudo, esse não aprende nada. Quem já sabe, quem acha que pode tudo, esse não pede auxílio. Quem acha que pode se salvar, não encontra um Salvador. Indo adiante, os versículos 15 e seguinte. João Batista diz que ele vem para não falar a respeito de si, mas ele vem para preparar o caminho do Senhor. E ele, inclusive, fala: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Semana passada, nós estudamos aqui Isaías capítulo 40, que é de onde esta passagem é trazida. Sabem, eu me dei o trabalho, essa semana também, de reler o profeta Isaías. E fiquei de novo surpreso. Isaías viveu 8 séculos antes de Jesus. Não é 8 anos, não é 8 meses, não é 8 dias. 8 séculos. 8 séculos. E se você é um daqueles que duvida das Escrituras, valia a pena ler Isaías. Isaías não vai falar sobre a verdade das Escrituras, dizer, não, tu tem que acreditar. Não, mas Isaías traz evidências. Por quê? Porque as coisas que ele falou se cumpriram em Jesus. Leia Isaías capítulo 2, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 26, capítulo 53, capítulo 61. Não precisa ler todo. Querem que eu diga de novo? 2, 9, 11, 26, 53, 61. Onde fala exatamente aquilo que estava em Cristo. Aquilo que aconteceu em Cristo. E João diz: eu não sou Elias. Eu não sou profeta. Os judeus acreditavam que antes do Messias vir, ele seria precedido por Elias.
Jesus, mais tarde, vai dizer, quando fala a respeito disso, que Elias já tinha vindo. E aqueles que leem as Escrituras sabem que num determinado dia, Jesus estava com Pedro, Tiago e João, e Elias e Moisés apareceram para Jesus, testificando que Jesus era Cristo. E tanto é que daí Pedro disse, vamos fazer para nós uma tenda e vamos ficar aqui. Tá bom aqui. Também o céu se abriu. O céu se abriu. Vamos ficar aqui. Mas João disse, eu não sou Elias. João também disse, eu não sou o profeta, porque o outro nome pelo qual o Messias, Cristo, Messias e Cristo são a mesma palavra, né? Uma é em hebraico, Messias, ungido, outra em grego, Cristo, ungido, significa a mesma coisa. João Batista disse, eu não sou ele, eu não sou o profeta. Eu venho para preparar o caminho do profeta. Por isso, preparai o coração de vocês, endireitai o coração de vocês. Eu sou essa voz que clama do deserto. E só para lembrar, uma das características de João Batista, João, muito cedo, tendo sido dedicado a Deus, vai viver no deserto, se alimentando de mel e de gafanhotos, se vestindo de uma maneira muito simples. Ele nunca viveu no templo, ele, mesmo sendo filho de sacerdotes, ele poderia, João Batista era um sacerdote, assim como seu pai, ele era um levita, ele podia ficar no templo, ele ficou no deserto. E ele pregava arrependimento. E as pessoas vinham até ele em sinal de arrependimento. Mais adiante, nos outros versículos, vai dizer que os fariseus vêm procurar e ele diz assim, mas se tu não és o Messias, por que tu batiza? O batismo tem sido há muito tempo motivo de divisão entre as igrejas, e eu não vou me aprofundar nessa questão para não criar mais uma divisão. Diz que uma vez 13 igrejas se reuniram para tentar se unir numa só. Quando terminou aquela convenção, tinha 14 igrejas, as 13 igrejas isoladas e aqueles que queriam ter uma igreja só. E é isso que nós vivemos hoje. O batismo de João Batista, em todos os sentidos, em todos os que a gente for falar, é totalmente diferente do batismo cristão, por isso eu não vou fazer comparação entre o batismo de João Batista e o batismo cristão. Tanto é que se vocês lerem Atos capítulo 15, vocês vão ver que quando Paulo chegou no determinado para pregar, e até para Apolo, que depois vai ser problema para Paulo em Coríntios, na cidade de Coríntios, eles só conheciam o batismo de João. E o batismo de João era o batismo de arrependimento. Era o batismo de arrependimento. Depois, não é quando Jesus vai chegar para João, João chega para ele e diz assim, mas eu não posso te batizar. Jesus não tinha nada de que se arrepender. E Jesus disse para ele, mas faz o que Deus disse. Deus não disse que aquele sobre o qual tu viste o Espírito Santo pairar sobre ele, tu devia batizar? João disse, sim, faz. Faz. Quando Deus fala, faça. Quando Deus diz, cumpra. Quando Deus orienta, siga. É isso que Jesus está dizendo para João. Que lição para nós, né? Bota a tua viola no saco e faz aquilo que Deus está dizendo para ti. João fazia aquilo que era costume, e é costume até hoje entre os judeus. Ainda hoje é feito assim. O judeu, para se purificar, ele faz uma coisa que se chama mikve, que traduzido para português seria batismo. Ele mergulha 3 vezes na água, antes de fazer as suas orações. São banhos rituais, como a gente diz. Sinal de arrependimento, sinal de buscar limpeza, tudo aquilo que a água é para tirar, né? Que a água é para limpar. É isto que João diz que estava fazendo. Ele diz, eu não sou o Cristo. Eu batizo vocês com água. O batismo que eu faço para vocês é o sinal de arrependimento, quer dizer que tu quer levar uma nova vida. Mas eu não faço aquilo que o que eu estou preparando faz. Eu não dou aquilo que aquele para o qual eu estou preparando dá. Eu não sou capaz de dar a salvação dos pecados. Eu não sou capaz de conceder o Espírito Santo. Eu batizo vocês com água, mas vai ter aquele que vai batizar vocês com o Espírito. Gente, a vida de João Batista
mesmo que João significa o abençoado, o perdoado, não foi nada fácil. A Bíblia nos fala da morte que ele teve. Ele pregando contra o pecado, ele acabou pregando contra o rei que tinha casado com a mulher do irmão. E essa mulher do irmão, do rei, que era agora esposa do rei, um casamento ilegítimo, preparou uma festinha, fez uma dança, o rei gostou muito e disse: o que tu quer de presente? A filha dela fez isso, né? Eu quero a cabeça do João. E como dizem que a paixão emburrece, João perdeu a cabeça. A vida de Jesus também não foi fácil. Jesus pagou com sua morte a salvação que nós temos. Aliás, de todos os apóstolos que conhecemos, cujo nome estão no Novo Testamento, só um morreu de velho, João. E mesmo assim exilado na ilha de Patmos, preso numa ilha. Os outros todos pagaram com a sua morte, e morte muitos deles muito jovens, o estar seguindo a Jesus, o que nesse sentido é bem ao contrário do que muita teologia que fala aí, de que a gente vai sempre ter prosperidade, alegria desse mundo, essas outras coisas assim. Não é aquilo que nós encontramos na Escritura. Para encerrar, nós, neste período do ano, na verdade isso deveria acontecer todos os dias, nós somos chamados, nestas semanas que antecedem ao Natal, a parar. Eu sei que, por incrível que pareça, eu acho que para você é a mesma realidade que para mim, poucas épocas do ano são tão movimentadas e corridas do que nem esta, né? A gente está aqui nem aquelas duas irmãs, né? Uma parada adorando Jesus e outra vai trabalhar, e Jesus diz: para, mulher, escolhe o que é importante. A verdadeira preparação do Natal acontece no nosso coração. Por mais bonitas que sejam casas arrumadas, por mais bonitos que sejam ceias com parentes, e essa ano a gente vai ter problema com isso, né? Talvez a gente não faça. O que realmente esse tempo nos chama é de parar, nos aquietar e endireitar os caminhos do Senhor. Esse é o tempo que Deus nos dá. Isso é todos os dias do ano, né? Não estou dizendo que é só agora para fazer. Mas isto é o que essa época nos lembra. Esta voz que clama no deserto, o que ela diz para o nosso coração quando diz endireitai o caminho do Senhor? Como é que o nosso coração está? Em que está alicerçada a nossa esperança? Em que está alicerçada a nossa confiança? O que nós estamos buscando? Que o Senhor Jesus, quando volta, que Ele encontre em nós homens e mulheres que realmente vivam de acordo com a sua vontade. Amém. Nós queremos nos levantar em preparação para a ceia. Queremos estar em conjunto, confessando a nossa fé com as palavras do credo apostólico. E que cada um de nós pense com atenção em cada frase que proclama. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós queremos cantar de em pé o hino Emaús.
se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, come o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, come o lugar de honra. Estou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que nós esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, come o lugar de honra. Nós perfumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, come o lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és, reconhecemos quem Tu és, reconhecemos quem Tu és. O apóstolo Paulo, quando nos fala a respeito da ceia, ele diz assim, conforme 1 Coríntios capítulo 11, os versículos 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu gostaria que, em preparação da ceia, cada um de nós examinasse o seu próprio coração, levando em conta isso que o apóstolo Paulo aqui fala. Em primeiro lugar, Paulo diz que ele recebeu isto diretamente de Jesus. A ceia não é uma invenção humana. A ceia é algo que Jesus instituiu e que Ele ordena. E é por isso que nós realizamos. Paulo diz: eu recebi do Senhor. Assim nós também recebemos do Senhor a ordem de celebrar a ceia. A segunda coisa que diz nesse texto, que toda vez que nós fazemos a ceia, nós lembramos a morte de Jesus pelos nossos pecados. Nós lembramos o seu
corpo que foi dado por nós para a remissão, para o completo perdão dos nossos pecados. E nós lembramos do seu sangue, o seu sangue derramado, o qual também hoje nos purifica de todo o pecado. Nós lembramos aquilo que Jesus fez. Nós lembramos aquilo que Jesus faz hoje. Nós lembramos que Ele volta. Isto é discernir o corpo e o sangue. E é isto que nos torna dignos de participar. Eu comentei esses dias atrás aqui que eu fiz uma visita e uma pessoa me disse que não sabia se era digna de participar da ceia. A Bíblia não diz que participa da ceia quem nunca peca. Não diz. A Bíblia não diz que para te participar da ceia tu tem que estar perfeito hoje. Não diz. A Bíblia não diz que para participar da ceia tu tem que saber tudo. Não diz. A Bíblia diz que tu, quando participa da ceia, tu pode participar da ceia de maneira digna, se tu reconhece que ela nos lembra o sacrifício que Jesus fez por nós. E se tu quer tomar parte nesse sacrifício. E foi o que eu perguntei para aquele homem. Tu reconhece aquilo que Jesus fez por ti, ao morrer pelos teus pecados, ao derramar o seu sangue para a tua salvação? Sim. E tu quer participar disto? Sim. Então tu é digno. Então tu és digna de comparecer aqui na ceia. Por isso, antes de participar da ceia, em reverência, cada um de nós examine o seu próprio coração. Obrigado, Pai querido, por aquilo que a ceia nos lembra, por aquilo que aqui anunciamos. Que Jesus, sendo todo-poderoso e eterno Deus, vivendo desde a eternidade contigo, sendo aquele através de quem todas as coisas existem e sem a qual nada existiria, não considerou isto um privilégio próprio, mas veio até nós, assumiu figura humana, viveu como um servo e morreu a morte de cruz. Obrigado, porque este é o corpo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, porque esse é o sangue do Cordeiro de Deus que nos lava e purifica de todos os pecados. Não é algo que nós oferecemos a Ti, mas é algo que Tu ofereces a nós. Que neste momento, Pai, movidos pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra, nos dê o sincero desejo de viver de tal maneira que esse sacrifício tenha valor para cada um de nós. E eu pergunto como ministro da igreja, em nome de Jesus Cristo, você reconhece o seu pecado? Você entende que o salário do pecado é a morte? Você entende que nós não somos capazes de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo você reconhece que tudo que precisava já foi feito por Jesus, que toda a salvação já foi dada a Jesus, por Jesus a nós. E você quer participar desse corpo de Cristo, em sinal de arrependimento e fé e de alegria pela nova vida. E é esse o desejo do teu coração, então responda sim, com o auxílio de Deus. E a todos aqueles que de coração sincero confessaram, eu anuncio o perdão de Deus, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e declaro digno de participar nessa ceia. Assim diz a palavra do Senhor, que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, peguem e comam, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante maneira, tomou um cálice de vinho, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, peguem e bebam. Este é meu sangue, que é derramado em favor de nós. Oremos a oração perfeita que Jesus nos ensinou a orar.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vinde, vinde com alegria, eis que está tudo preparado. Como nós fazemos nesse período do distanciamento social, cada um pega o pão e o vinho e volta para o seu lugar. Vamos fazer isso sem aglomeração aqui, mas só que não coma nem beba. Quando você volta, espera um pouquinho que a gente vai todo mundo comer e beber junto. Podemos vir então para frente. Cada um pegue o pão e o vinho. Pode pegar aqui, Rafael. Todos pegaram? Esse é o corpo de Cristo, dado por ti. Este é o sangue de Cristo, derramado por ti. O evangelista João, nesse mesmo capítulo sobre o qual a gente meditou hoje, ele disse assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Com alegria podemos dizer: nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém. Podemos sentar?
quero realizar os avisos do culto de hoje. A oferta do último domingo foi destinada para o Fundo para a Divulgação da Bíblia e Publicações e foi de R$ 137. Hoje a nossa oferta, nossa coleta, se destina para a própria comunidade. Que Deus abençoe todas as dádivas e doadores. Todos estão convidados para o culto de oração que acontece nos domingos às 7h30. Também quero lembrar que chegaram os materiais de devocionário, Castelo Forte, Senhas, Orando Família e Gotas de Orvalho, que é um bom instrumento para aqueles que querem ter uma vida de devoção, de lerem. Todos eles são bons materiais. Quem quiser pode depois, no final do culto, se dirigir até a secretaria para pegar. Nós temos alguém de aniversário hoje? Não? Tá, a Sabrina está dizendo que no calendário, mas acho que esse ano ninguém mais usou o calendário, né? Sim, nós não vamos ter a celebração de Natal, a gente teve que reduzir algumas coisas. Ontem ainda eu estava falando com o pessoal de Anarrec a respeito dos cultos, e como lá o nosso prédio é muito pequenininho, eles pediram que nesse período, então, que a gente está com tantos casos, a gente não realize os cultos lá. Eu também quero estar avisando que a gente estava realizando a ceia na casa das pessoas, não é? E a gente não conseguiu fazer em todas as casas, e ainda tem pessoas inscritas, mas nesse momento, devido ao grande número de casos que tem, eu não vou estar fazendo a ceia na casa das pessoas. A última ceia que eu fiz, eu distribuí para 3 senhoras muito queridas. Uma delas tinha 92, outra tinha 95 e outra passava dos 80. E fiquei muito feliz porque é uma coisa que eu gosto de fazer, levar a ceia em casa. Só que naquela semana, o meu filho ficou com Covid. E eu pensei, Senhor Deus, permita que eu não tenha levado para ninguém. Graças a Deus, não levei. Mas devido a isso, nessa fase, então, eu vou estar esperando momentos mais calmos. Então, você vai receber em casa, mas só espera mais um pouquinho. Prudência, né? O pessoal diz, mas tu não tem fé. Não conheço ninguém que tenha tido mais fé que Jesus, mas quando Satanás disse para ele se jogar da pedra, ele disse, eu não vou, porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Temos visitantes. O Luiz Paulo me falou que viu um casal, é esse? Mas tem mais aqui na frente também. Já vou chamar. Como é o nome de vocês? O Luiz Paulo me ajuda porque eu não escuto. Nós não ouvimos, é que com máscara fica difícil, né? Muito prazer em conhecer vocês, que se sintam bem na nossa casa, são sempre bem-vindos. Podem sentar. Aqui também temos um casal? Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe vocês. Nós queremos, então, cantar o nosso hino final e com isso realizar a coleta. E antes, alguém pode trazer o gasoflasco para frente. Pessoal, essa semana o pastor Oscar está chegando. Não é? A mudança dele vem quinta ou sexta, chega aqui. Não é? Então, esse ciclo, ele assume dia 1º, mas a partir dessa semana ele vai estar morando aqui. Não é? Esse ciclo se encerra. Eu com isso também estou me despedindo da pregação dessa comunidade. Eu já tinha dito para o Oscar, a gente vai continuar aqui, mas eu há muito tempo estou me preparando para um outro ministério. Então, para mim foi um prazer poder estar apoiando a comunidade nesse momento que a gente está passando. Fico feliz por isso e agradeço a Deus por esse tempo que a gente teve em conjunto. Amém. Queremos cantar o hino Canção Simples.
Podemos nos levantar para a nossa oração final? Obrigado, Pai querido, pelo dom da vida que Tu dás a cada um de nós. Às vezes a gente vive de tal maneira que passamos pela vida sem perceber que imenso presente, que imensa graça, que imenso privilégio é poder estar vivo. Obrigado, Pai querido, porque a todo aquele que crê, Tu dás a vida eterna. Na ceia hoje, novamente, lembramos disto. Aquilo que, como Lutero falou, ao falar sobre o Salmo 126, desta alegria que vem do saber que éramos presos, prisioneiros, mortos, e que hoje somos livres, libertos, vivos. Obrigado pelo testemunho de João Batista, que foi fiel a Ti e aquilo que Tu esperava deles. E permita que também nós, homens e mulheres, jovens e velhos, crianças e adultos, que nós sejamos fiéis ao Teu chamado. Que Tu nos acompanhe agora quando nós voltamos para casa e permitas que esta semana que Tu nos dás seja uma semana por Ti abençoada. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Ide na paz do Senhor. A todos uma boa semana.